Santo, vem repousar sobre mim, és bem-vindo aqui. Espírito Santo. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Se for a primeira vez que você está aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de apertar o sininho das notificações para você receber toda vez que nós publicarmos um capítulo novo aqui no canal. E não esqueçam principalmente de deixar seu like e, se possível, fazer um comentário, compartilhar com mais pessoas. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Eu agradeço a vocês pela atenção, agradeço por vocês estarem me seguindo. E se você está começando agora, nós temos lá desde o primeiro capítulo de Gênesis para você começar os seus estudos dessa palavra. Amém? Hoje nós vamos começar um livro novo. A gente vai começar o livro de Levítico. Levítico quer dizer o livro das leis, o livro dos rituais, onde Deus vai ensinar os seus sacerdotes como se apresentar na presença dele, como se mostrar e como fazer todo o ritual, porque tudo tem um protocolo na presença do Senhor. Amém? Nós já entendemos isso nos outros capítulos. O Senhor, ele nos quer próximos dele. Por isso ele estabelece rituais levíticos, para que ele possa estar na tenda da congregação. Se tudo não fosse feito certinho, com aquele protocolo, com aquela sequência, o Senhor não vinha na presença deles, o Senhor não vinha na tenda da congregação para falar com aquele povo. Deus ensina seus sacerdotes como cultuar e como adorar a Deus com seus rituais, como se fosse um manual, né? Ensinando-os a não fazer as coisas de qualquer maneira. Se você for fazer as coisas para Deus, não faça de qualquer jeito. Não faça do seu jeito. Eu vou cultuar a Deus assim e tá bom. Ele que aceite. Não é assim que funciona. O Senhor tem seus procedimentos. O Senhor tem as suas demandas. O Senhor tem as suas exigências. Cabe a nós obedecer ao Senhor, se nós quisermos o benefício de sermos ouvidos e atendidos por Ele. Aleluia! As exigências de Deus aqui são explicadas minuciosamente para cultuar a Deus com ordem e com obediência. Nunca se esqueça, ordem e obediência para cultuar ao Senhor. Ele iria dar as ordens meticulosas para esse cerimonial de oferta de sacrifícios. Então, o sacrifício da expiação exigia o seguinte, está no versículo 4, que se pusesse a mão sobre a cabeça do animal, a cabeça da oferta queimada, para que esse seja aceito por ele para fazer a expiação por ele. Então, o que ele fazia? Ele recebia todos aqueles pedidos de perdão de pecados, ele impunha a mão sobre o animal, ele transferia o pecado do povo para a cabeça do animal, e aquele animal era mandado para o deserto, e lá ele levava com ele todos os pecados do povo. E o outro animal que era queimado, sacrificado, porque o sangue dele expiaria os pecados. Então, quando ele coloca a mão, o homem coloca a mão simbolicamente, transferindo a culpa para o animal, ou seja, ele se identificava com a morte da vítima. E o resultado? A apropriação, que significava a reconciliação por Deus. Porque o animal, ele não tinha culpa de nada. Ele não havia cometido nenhum pecado, mas ele recebia sobre ele aqueles pecados e era morto. Depois o seu sangue era usado para purificação e para reconciliação entre Deus e os pecados daquele povo. O sacrifício de Cristo foi o que proporcionou a reconciliação entre nós e Deus, entre Deus e os homens, a aceitação final do sacrifício pelos pecados, porque não era possível que continuassem matando animais para cada homem, para cada pecado. Não haveria animais suficientes na terra para dar conta de tantos pecados, que os homens cometem. Então precisava um sacrifício perfeito, precisava um sacrifício que agradasse a Deus para sempre. E o sacrifício de Cristo na cruz foi esse que foi aceito pelo Senhor. A oferta tinha que ser voluntária. Presta atenção,
significa que nós temos como princípio para a vida cristã a voluntariedade. Você não é forçado a nada, você não é obrigado a nada, você tem livre-arbítrio para decidir se você quer servir ao Senhor ou se você quer servir a você mesmo, sabendo que existe um pagamento por uma decisão e pela outra. E esse pagamento é muito caro, é a sua vida na eternidade. Então mostra que Cristo é a realidade do sacrifício da expiação, é a sua consumação final. Versículos 3. Ensina também que Deus sempre provê os meios, porque não é Ele mesmo que provia aqueles animais para que todos pudessem se aproximar dele, do menor ao maior. Porque, por exemplo, se alguém não podia comprar um carneiro ou comprar uma ovelha porque era pobre, Deus aceitava que ele trouxesse aves para o sacrifício. Versículo 14. Ou seja, ninguém tem desculpa para ficar de fora da bênção. Ninguém pode dizer que não tem nada para oferecer para o Senhor. Eu uso a desculpa, eu não sei orar, Senhor, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei falar em público, eu não sei fazer nada. Isso não é desculpa, porque cada um sabe com certeza fazer alguma coisa que possa glorificar ao Senhor. Nem que seja varrer a igreja, limpar a igreja. Todo mundo tem o mesmo galardão na presença de Deus se está fazendo para o Senhor, se está fazendo com o coração puro para o Senhor. Aleluia! Então não tem essa desculpa. Se você pode ofertar mais ou menos, também isso não é desculpa. Por quê? Porque Deus não coloca valores, Deus coloca porcentagem. Então, se você ganha 100 mil, você dá 10 mil. Se você ganha 10 mil, você dá 1.000. Se você ganha 1.000, você dá 100 reais. E acabou. Então, é proporcional ao que você ganha. Porque Deus nunca vai pedir para você algo que Ele já não tenha te dado. Ele nunca vai pedir mais além daquilo que você possa dar. Ele sim tem mais para te dar do que você possa pedir. Mas você só precisa dar aquilo que o Senhor estipulou em porcentagem. Mas você não é obrigado, tá bom? Ninguém está falando aqui que o dízimo é uma obrigação, é uma coisa que você tem que fazer de coração. Porque também se você fizer com raiva ou sem querer fazer ou por medo, aí o Senhor não vai receber. Você tem que fazer porque você tem um coração que foi transformado, um coração que tem vontade, que tem desejo de agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez por você. Aí Ele vai receber o seu sacrifício com amor. Aleluia, faça tudo com amor. Versículo 5 diz que o próprio ofertante cortava a cabeça do novilho e o sacerdote aspergia o sangue ao redor e sobre o altar. Versículo 6 significa que a vida do animal pertencia a Deus, estava nas mãos do Senhor. Ele dá e Ele toma. Só Ele pode dar e só Ele pode tirar a vida de uma pessoa ou de um animal. A retirada da pele do animal, porque eles retiravam a pele, ou o esfolar, que eles chamam de esfolar o animal, era uma maneira de se obter couro para dar ao sacerdote. Isso está lá no versículo 7 e 8, que eles esfolavam o animal, retiravam o couro e esse couro pertencia ao sacerdote. Lavar os órgãos internos, eles pediam para que fosse lavado, todos os órgãos internos do animal tinham que ser lavados. Por quê? Porque isso removia a imundície, tornando o sacrifício cerimonialmente adequado a Deus. Assim como nós temos que nos lavar continuamente na presença do Senhor, lavar-nos por dentro. Isso significa lavar nossos órgãos interiores, renovar nossa mente. Por quê? Porque isso é agradável ao Senhor. A mesma representação do animal é o que hoje nos move a continuamente estarmos nos purificando na presença do Senhor, porque isso exige um sacrifício diário, lavagem de tudo, purificação, santificação, isso que representa. Sacrifício queimado pode significar uma oferta de alimento em geral. Seu sacrifício queimado, eles pegavam a carne e comiam, então é uma oferta de alimento. Também dada aos sacerdotes uma parte. Cheiro suave que fala no versículo 13, é uma expressão que mostrava que Deus havia aceito o sacrifício. Hoje, as nossas orações é que substituem
Isso aqui substitui um sacrifício que sobe ao Senhor com um cheiro suave. É a nossa dedicação, é nosso amor a esta palavra. Tudo que se expõe aqui eram símbolos, simbologia das coisas que preparavam para o sacrifício perfeito que viria, que é o Senhor Jesus. Eu sempre falo que nós sempre acabamos chegando, de todas as explicações, nós acabamos chegando no Senhor Jesus. Sacrifícios não podiam ser feitos com animais selvagens, tinha que ser feito com animais domésticos, ou seja, animais que tivessem valor para eles. Você não pode dar ao Senhor aquilo que não presta, aquilo que você não quer, aquilo que não serve mais. Eu vou dar lá na casa do Senhor, porque isso eu não quero mais, isso aqui é o lixo. Então eu vou levar lá para o Senhor, vou oferecer lá para o Senhor, sapato velho, roupa velha, comida estragada. É isso que você vai oferecer ao Senhor? Não, você vai oferecer a sua primícia, você vai oferecer o melhor, a sua vida. Você vai oferecer no altar do Senhor. Então, todas as ofertas tinham que ser puras, sem mancha, como Jesus, porque Jesus também foi ofertado sem pecado, sem nenhuma culpa, como eram esses animais que eram ofertados, sem culpa e sem pecado. O animal era morto, sem ter feito nada. Quando João Batista apresentou Jesus para todo aquele povo que o observava, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia, glorifica a Deus por isso, porque você foi perdoado em Cristo Jesus e o seu pecado era impagável diante do Senhor. Tudo era explicado em detalhes, sabe por quê? Porque era necessário que as ofertas fossem aceitas. Por isso, você entender esses rituais levíticos que esse livro aqui está te falando, tem que ser conhecidos. Amém? Então, Cristo é, na verdade, a realidade do sacrifício da expiação. Todos os pecados foram colocados sobre ele e ele foi levado à morte. E o seu sangue nos purifica de todo o pecado. É maravilhoso você entender isso, não é? Então, ofereça a Deus um sacrifício de louvor, um sacrifício de adoração, um sacrifício de jejum, um sacrifício de conhecimento dessa palavra, porque essa palavra é longa, mas é importantíssima, porque em cada uma desses capítulos você vê a misericórdia, o cuidado, o carinho e como Deus quer mostrar para nós, apontar o caminho da salvação, porque Ele tem interesse, Ele deseja que todos nós cheguemos ao conhecimento e cheguemos à salvação por meio de Cristo Jesus. Um abraço e amanhã nós vamos voltar aqui com o capítulo 2 de Levítico. Levítico é um livro um pouco complicado de se entender por causa dos rituais que ele vai mostrar, mas é lindo porque em cada um deles o Senhor traz uma revelação maravilhosa do poder e da graça que está sobre Cristo. Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Espírito Santo, vem repousar sobre mim, és bem-vindo aqui.